Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer as leituras do mês de março. O mês de março foi bom para algumas leituras porque eu consegui dar início em algumas obras, eu consegui retomar algumas obras que estavam paradas. Ao mesmo tempo foi um pouco ruim quanto aos meus desafios, porque o desafio do Culto Booktuber, que era um livro de autor latino-americano, eu não consegui cumprir porque o 100 Anos de Solidão ainda não chegou. E além de ele não ter chego, eu não teria conseguido colocar dentro das minhas leituras no mês, porque é um livro muito denso, né? Não iria fechar. E além disso, um autor em domínio público que eu tinha me proposto a ler, Os Miseráveis, né? Um livro em domínio público, Os Miseráveis, eu li umas 200 páginas e não 700, como eu tinha me proposto. Tem um certo probleminha ali? Tem, mas não é nada demais. Eu não quero que os desafios se tornem uma coisa obrigatória, eu quero que eles me deixem com um incentivo, mas não uma obrigação. Então eu acabei não lendo muito do desafio do Culto Booktuber nesse mês. E aquela lista 10 livros para 2016, eu tinha me proposto em ler O Príncipe nesse mês. Só que também não rolou. Eu comecei a ler, eu li umas 20 páginas e desisti porque não estava no clima para ler esse livro. Seguimos a vida em frente e vamos agora falar sobre as leituras. Nas primeiras semanas do mês eu terminei a leitura do primeiro volume de Don Quixote de La Mancha. Eu li em torno de umas 200 páginas. E a minha meta era ler mais 300, começar o segundo volume e ler mais 300. Mas não rolou, porque eu não tava na vibe pra começar o outro volume de Don Quixote, então eu preferi deixar abaixo e não começar agora. Então vai ficar a leitura do segundo volume pra abril. Vou tentar ler o segundo volume em abril para poder fazer o update do início de maio. Vai ter sim o update do Lendo Don Quixote. Nesse update de terça-feira agora eu vou falar sobre o término da leitura do primeiro volume, como que eu me identifiquei com alguns personagens, o que aconteceu nessa história. Vou detalhar um pouco mais sobre algumas partes da história e vou encerrar o primeiro volume no update. Espero que vocês confiram. E o que eu tinha pra dizer é que foi um pouco de flop, porque eu tô com 300 páginas atrasadas no projeto, mas eu prefiro atrasar o projeto do que acabar lendo por obrigação e não aproveitando a obra que eu tanto gostei, que é Don Quixote. Depois eu li o livro Holy Cow, do David Duchovny. O David Duchovny, ele é o autor desse livro e ele é o astro da série Arquivo X. Eu confesso que nunca assisti Arquivo X. Eu já tinha ouvido falar sobre a série, mas não tinha muito contato, eu não sou muito próximo de séries e filmes assim. Mas eu gostei bastante do livro, já tem resenha no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. Depois do Holy Cow, eu li o conto O Papel de Parede Amarelo, que está nesta edição maravilhosa da José Olímpio, e eu adorei, gostei muito da leitura desse livro. O Papel de Parede Amarelo é um livro marco na literatura feminista. Ele foi escrito no final do século XIX. Naquela época eles não fizeram um paralelo com o feminismo que estava nascendo ainda. E esse livro foi redescoberto na segunda metade do século XX pelo movimento feminista. E aí sim foi dada uma melhor interpretação para a obra. Que a interpretação agora melhor que foi feita é a respeito de uma mulher que acaba se libertando. Uma coisa assim. Não quero falar muito pra não dar spoiler, tá? Já tem resenha desse livro no canal, vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. Eu indico pra vocês conferirem, porque vai contar a história de uma mulher que sofre de uma suposta histeria. O marido dela leva ela até uma casa de campo pra ela se recuperar, e lá nessa casa de campo existe o papel de parede amarelo. E a partir desse papel é que a história vai se desenvolver um pouco mais e a gente vai conseguir pegar a interpretação central do livro. Vale bastante a pena, essa edição é bem completa, a apresentação da Márcia Tiburi é bem boa e também o pós-fácil é muito bacana, então se vocês comprarem, leiam a edição por inteiro. Eu recebi de cortesia do grupo editorial Record A Cor Púrpura, da Alice Walker. Eu já comentei com vocês no Book Haul que esse livro ele é um pouco tenso, né? Eu li 80 páginas dele nesse mês. Ele é um pouco tenso porque as temáticas que são trazidas para essa obra são pesadas, né? Vai falar sobre o racismo, sobre o machismo, sobre estupro. Então é um livro pesado pelas temáticas. A escrita é fácil, é simples, é rápida, mas ela é pesada no ponto da interpretação, no ponto dos temas que a história traz. Eu vou trazer resenha logo desse livro, porque eu estou muito ansioso para terminar essa obra. Eu achei muito interessante a forma como a autora narra a história pra gente. E então, né,
não posso falar mais muita coisa porque, como eu já disse, eu tô no início da história. O que eu falei pra vocês é o que tá no início da história, entende? Então não existe algo a mais pra poder trazer pra vocês nesse comentário. Mas eu já posso dizer que é um livro muito bacana mesmo. Durante esse tempo eu recebi da Companhia das Letras o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, e eu li em questão de 2 horas, menos do que isso, porque é um livro muito curtinho, ele tem, deixa eu conferir aqui, 64 páginas, né? Ele é bem curto. Isso daqui é um ensaio adaptado do discurso que a Chimamanda fez no TED com o mesmo nome, se eu não me engano, que é Sejamos Todos Feministas. Eu vou deixar aqui no link 2 discursos dela. O do Sejamos Todos Feministas e um que eu conheci por causa da Nath do Redemoinhando, que é O Perigo de uma História Única. São 2 discursos arrasadores, lacradores, são muito bons. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre esse livro aqui. Sejamos Todos Feministas é um livro que a Chimamanda escreveu com base naquele discurso que ela fez. E nesse livro ela vai nos dar exemplos de como ela se tornou uma feminista, ela vai nos dar exemplos de como o feminismo é importante, que é um movimento preciso para nossa sociedade. O que ela falou aqui não foi muita novidade, porque eu já tinha assistido o discurso, mas ao mesmo tempo eu consegui relembrar e, de certa forma, alicerçar bem as ideias dela de feminismo, né? Ela tem ideias assim muito tranquilas, não sei como que eu posso caracterizar ela, ela é uma escritora, ela é uma personagem forte, né, uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo, quanto ao feminismo, ela é assim, sejam todos feministas, porque o feminismo ele é importante tanto para os homens quanto para as mulheres. E eu gostei bastante disso, porque ela não faz uma diferenciação, e ela nos propõe esse tema, esse debate entre homens e mulheres, porque o feminismo ele vai acabar acontecendo entre homens e mulheres. Então é entre nós que a gente precisa debater e acabar com o machismo. Realmente é isso que o livro faz um apelo, mas é muito bacana e eu indico. Ou você pode assistir o vídeo e ler o livro, ou você pode ler o livro ou só assistir o vídeo, não tem problema nenhum, porque os dois são muito completos e muito bacanas. Nesse mês eu finalmente retomei a leitura dos Miseráveis, eu li umas 200 páginas e eu terminei o primeiro tomo do livro, que era o tomo Fantine, e agora em abril eu pretendo continuar no ritmo de 1 tomo por mês, para eu conseguir aproveitar bem a história e também não pesar muito durante as minhas leituras. O livro ele não é difícil, ele é bem tranquilo, mas é um livro para se aproveitar, né? É um livro para se internalizar, um livro bem bacana. Já tenho alguns personagens favoritos, mesmo não tendo conhecido todos os personagens da obra, já tenho ali uns favoritos da vida. Mas não quero falar muito sobre Os Miseráveis ainda, porque eu tô muito no início. Olha, eu tô aqui e tem mais tudo isso daqui e mais um livro ainda, então não quero falar besteira, certo? Mas vale bastante a pena. Os Miseráveis é um livro que eu imaginava que seria o meu livro da vida, mas o Don Quixote está sendo o meu livro da vida. Mas esse daqui é um dos melhores livros que eu estou lendo. O Victor Hugo ele traz assim alguns debates intrínsecos à narrativa que são maravilhosos e que a gente precisa conversar um pouco mais para conhecer e para se aprofundar um pouco mais neles. Eu recebi do Elton da Fontoura o Gênio de Rua livro 1 e o Gênio de Rua livro 2, que são os 2 livros que ele lançou, os 2 primeiros livros de uma trilogia, e eu li 290 páginas do primeiro livro. Eu tô quase no final do livro, e ele é bem legal, sabe? Mesmo que eu já tenha lido tanto, é um pouco difícil de falar porque a história ela se passa em um tempo muito curto. Então tudo que eu li é questão assim de algumas semanas. Mas a história vai começar assim com um assassinato misterioso e a partir disso vários personagens que aparentemente não tem nada a ver com a história vão se unindo. Então o livro sai de um âmbito maior e vai se centralizando, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem alguma coisa muito maior do que tudo que a gente imaginava por trás disso. E é bem legal porque é um livro instigante, ele é um livro que não te deixa parar no capítulo que você parou, porque você quer continuar para saber o que vai acontecer no próximo, e no próximo, e no próximo, até que acabe o livro. É uma pena que ainda não está pronto o terceiro e último livro do Gênio de Rua, porque eu já sei que eu vou gostar. Realmente, o autor tá de parabéns, não estou elogiando porque ele é parceiro do canal nem nada do tipo, é porque a história é muito boa, muito bacana. Ela é instigante e pra mim, assim, não interessa se a história é boa, é bem criticada ou não. Se a história me convencer de que é boa, de forma subjetiva, vale bastante a pena. E esse daqui é um livro que eu tô gostando bastante. Tem algumas coisas que eu fico meio assim, quando ele escreve.
principalmente relacionada à política, alguma coisa assim. Mas também a parte espírita que está no livro é bem legal. Não vou falar mais, para não dar spoiler, porque eu quero que vocês assistam a resenha. E o último livro que eu li no mês, que eu terminei o mês, que finalmente eu terminei esse livro, foi o Moll Flanders, do Daniel Defoe. Moll Flanders eu já tinha começado, se eu não me engano, em fevereiro, ou em janeiro, não, em fevereiro, e só agora que eu concluí. Porque ele não é um livro difícil de se ler, mas eu não estava conseguindo encontrar um tempo para aproveitar a leitura. E Moll Flanders é um livro que ele demora um pouco para passar porque ele não é dividido em capítulos, né? Ele não tem divisão de capítulos, a história ela segue num fôlego só. Então, aqui a história vai contar a história da Moll. No início ela nasce numa prisão, ela no início é muito inocente, ela quer ser uma dama, e uma dama no sentido de poder trabalhar, se sustentar. E por a vida dela ser miserável, ela acaba indo por outros caminhos, conhecendo outras pessoas, se envolvendo com casos ruins. E isso vai acabar tornando a vida dela imoral, muitas vezes. Ela é uma meretriz. Ao mesmo tempo, ela tem uma opinião muito forte, porque você imagina uma meretriz, ou uma prostituta, dando conselhos sobre como ser uma boa mulher para outras mulheres, entende? Uma coisa que me chamou a atenção também no livro é que a Moll, ela fala que os seus erros não devem ser seguidos, ninguém deve seguir o que ela faz, porque ela faz coisas erradas, então ela entende que ela erra, mas ela muitas vezes permanece no erro durante a narrativa. Isso me deixou um pouco... Você podia mudar de opinião, né, Moll? Mas tem um pouco a ver também com a própria sociedade da época, né? O Daniel Defoe é um homem que escreve muito bem sobre uma personagem feminina. Desculpem, no vídeo passado eu falei uma personagem feminista, e ela não é feminista, ela é feminina, é uma personagem feminina bem forte. O que não quer dizer que isso seja bom ou ruim, né? Mas é um livro muito bacana, é um livro bem legal, tem uma edição caprichada da Prosa do Mundo, com marcador de fitilho, com capa dura, com folha de rosto, tem uma imagem do autor. Eu não sabia que o Daniel Defoe era tão assim, mas é um livro bem bacana. Essa edição aqui no final tem um apêndice com 3 ensaios, um do Cesare Pavese, outro da Virginia Woolf e o outro do Marcel Schub. São bem legais, a tradução tá bem bacana também. E é isso, é um livro que eu indico e vai ter resenha logo logo. Então é isso, pessoal, essas foram as leituras do mês de março. Foi um número bom de leituras, eu estou conseguindo cumprir as minhas metas, graças a Deus. A escola tá me cobrando, meu trabalho também tá aí, mas eu tô conseguindo ler, tô conseguindo ajeitar uma rotina bem boa para leitura. Agora no mês de abril também pretendo ler vários livros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E deixar seu comentário aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você está lendo, se você quer ler, se você quer que eu faça alguma resenha. Deixa aqui nos comentários também. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, adiciona os favoritos, faça tudo isso daí porque ajuda bastante o canal a crescer. Conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!